Graça e paz do Senhor Jesus, gravação hoje de Jeremias 42, e eu quero começar esse capítulo dando um nome para ele. E o nome que eu vou dar e que o Senhor já me falou é: essa batalha ou essa guerra é sua, não fuja dela para o Egito. É muito interessante a maneira que o Senhor trabalha, né? Porque, não sei se vocês perceberam, eu parei de falar o nome do capítulo no começo. Antes eu falava. Depois eu passei a gravar. E depois de ouvir a gravação, é que eu pedi inspiração para o Senhor para dar um nome, para dar um título. E era o que estava acontecendo. Então, geralmente, depois que eu terminava a gravação, quando eu ia postar o vídeo, o Senhor me falava o nome mais adequado para chamar a atenção daquele vídeo. Mas hoje eu comecei a ler o capítulo e o nome já veio. Então eu vou falar o nome na sequência que o Senhor me deu, né? Então presta muita atenção para a palavra de hoje, porque talvez você esteja pensando em fugir de alguma guerra, de alguma batalha que o Senhor preparou para sua vida, permitiu que você passasse por ela, mas você está querendo fugir dela, querendo escapar dela. Não faça isso. Essa é a palavra do Senhor hoje para você. O que acontecia naquele tempo é que todos os líderes do exército, inclusive o Joanã, que tinha ido lá para matar o Ismael, que tinha matado o Gedalias, lembra? E o Ismael acabou fugindo. Sobraram poucas pessoas naquele lugar. Então o Joanã reuniu com o povo, desde o maior até o menor, e foram até Jeremias e disseram: por favor, ouça a nossa petição, ore ao Senhor por nós, em favor de todo esse remanescente, em favor desse povo que restou, porque a maioria já tinha morrido, já tinha sido levada cativa, etc. Pois como você vê, embora nós fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde nós devemos ir e o que nós devemos fazer. Sempre que você for tomar uma decisão na sua vida, uma decisão séria na sua vida, sempre faça isso que esse povo fez. Onde devemos ir e o que devemos fazer. Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias. Eu vou orar ao Senhor, meu Deus, e tudo aquilo que ele me disser, eu vou dizer a vocês. Eu não vou esconder nada de vocês. Então eles disseram a Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar através de você. Eles estavam pedindo, declarando que a maldição poderia recair sim sobre a vida deles, caso eles não obedecessem ao Senhor. E aí o Jeremias disse: eu vou orar. Quer seja a opinião favorável ou não, eles disseram: nós vamos obedecer ao Senhor. E depois de 10 dias, veja bem, 10 dias demorou a resposta do Senhor para Jeremias. Muitas vezes a gente ora a Deus pedindo uma resposta e a gente quer que ela venha ontem. O Senhor tem um tempo dele. E você é só um servo. Você só tem que obedecer, você só tem que esperar que a vontade do Senhor se manifeste, que o desejo dele se manifeste e que ele diga para você, através de um profeta ou por meio de você mesmo, que agora nós temos o Espírito Santo que pode falar conosco, que ele confirme no seu coração aquilo que você está pedindo, mas nem sempre é de imediato. No caso aqui demorou 10 dias até que o Senhor mandou a palavra para Jeremias. Aí ele convocou Joanã, o filho de Cariá, todos os comandantes do exército que estavam com ele e mais o povo, desde o menor até o maior. E disse: assim diz o Senhor seu Deus, o Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a petição de vocês. Se vocês permanecerem nesta terra, eu os edificarei e não os destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois muito me pesa a desgraça que eu trouxe sobre vocês. Não tenham medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenham medo dele, declara o Senhor, pois eu estou com vocês. Eu os livrarei, eu os salvarei.
das mãos dele. Eu terei compaixão de vocês, e ele também terá compaixão de vocês, e lhes permitirá retornar à terra de vocês. Essa foi a palavra que o Senhor disse àquele povo. Fica aí, fica firme, planta, edifica. Você está nessa situação? É difícil? Está complicado? Esse casamento está difícil de aguentar? Esse emprego está difícil de aguentar? Esse seu chefe está difícil de aguentar? Essa sua parceria com seu sócio está difícil de aguentar? Talvez até na igreja você está tendo problemas e você está pensando em sair? Ore ao Senhor, peça direção ao Senhor, porque Ele diz: fiquem nesta terra. Eu os edificarei, eu não os destruirei, eu os plantarei e não arrancarei. Então hoje o Senhor talvez esteja dizendo: permaneça onde você está. Fique firme nas promessas do Senhor, porque fiel é aquele que prometeu e que pode cumprir as suas promessas. Eu acho lindo como o Senhor, a cada capítulo, Ele nos ensina coisas novas, né? Coisas diferentes, coisas que a gente precisa ouvir. A nossa mente tem necessidade de ouvir ao Senhor todos os dias, receber conselhos, ser aconselhado pelo Espírito Santo, ser renovado no nosso espírito. É uma necessidade, gente, da nossa alma, do nosso espírito. Se nós deixarmos isso morrer, nós morremos espiritualmente. Não há como viver espiritualmente se você não se alimenta todos os dias da palavra. Eu acho assim estranho, no mínimo estranho, que algumas pessoas dizem assim: eu gosto de ouvir seus vídeos, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Aí você vai ver aqui, o meu vídeo tem 10, 15 minutos e você não tem tempo para ouvir a palavra de Deus. 15 minutos. Para preparar esse vídeo, eu garanto para você que eu levo muito mais que isso. Eu fico amanhã preparando o vídeo, preparando a gravação, às vezes eu perco o que eu falei, eu gravo tudo de novo, chega gente, o telefone toca, é um monte de coisa. Então, tem todo um ritual, tem todo um trabalho para poder dar esses 10 minutos para você. Mas você não encontra 10 minutos para ouvir, para pôr os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Saiba que é muito pouco. Se você não tem 10 minutos para ouvir o Senhor, a sua vida precisa ser revista. Alguma coisa está muito errada com você. Você tem que tirar um tempo todos os dias da sua vida para estar com o Senhor, para ouvir a palavra do Senhor. De manhã, quando você levanta, você tem que orar, você tem que fazer uma oração, porque você vai começar seu dia. Antes de você comer a sua refeição, você tem que dizer para o Senhor: Senhor, eu te agradeço por essa refeição. Depois que você come, você agradece também. E antes de você ir ao culto, você agradece ao Senhor. E quando você vai dormir, você se ajoelha e você agradece ao Senhor. Faça isso, porque o Senhor tem que ser a nossa presença mais constante. Eu procuro falar com o Senhor o tempo todo. Eu fico aqui em casa, agora eu estou numa fase de estar só, né? Nunca estou só, me sinto muito bem acompanhada pelo Senhor. Mas todos os dias eu fico andando aqui, fala comigo, Senhor. Conta para mim, o que o Senhor quer falar hoje comigo? O que eu preciso falar para esse povo? O que eu preciso falar da tua palavra? E o Senhor vai consolando meu coração, vai me alegrando no espírito, no louvor, e assim o dia passa maravilhosamente bem. Aleluia! Continuando aqui, que eu fugi um pouco da história. Ele diz assim: eu terei compaixão de vocês, e ele também terá de vocês, e eles permitirá vocês retornarem à terra prometida. Eles estavam até então naquele cativeiro babilônico. Contudo, se vocês disserem, não vamos permanecer nessa terra, e assim desobedecerem ao Senhor seu Deus, e disserem: não, nós iremos para o Egito, onde não veremos a guerra, onde não ouviremos som de trombeta e nem passaremos fome. Você está querendo fugir para o Egito, irmão? Sabe o que representa o Egito? O Egito é o mundo. Aí você diz assim: na igreja tem muita gente falsa, na igreja tem hipócritas, na igreja tem gente que mente.
Em todas as igrejas as pessoas são imperfeitas. Se você achar a igreja perfeita, ela não se encaixa em você, ela não serve para você, porque você não é perfeito. Então, a igreja perfeita não existe, mas existe sim um lugar que Deus preparou para você estar lá, em comunhão, como Deus quer que você esteja, ouvindo a palavra do Senhor. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Não adianta fugir dessa realidade. Então, você está tentando dizer que vai ficar melhor se você sair, se você for voltar para o Egito, voltar para o mundão. Ah, pelo menos lá as pessoas são o que elas são. Eu já ouvi isso. Pelo menos as pessoas lá o que elas são. São o que elas são, elas não vestem máscaras. Irmão querido, não existe um lugar melhor para você estar do que na presença do Senhor, do que na casa do Senhor, do que convivendo com pessoas que amam e servem ao Senhor de todo o seu coração. Claro que vai existir lobo no meio de ovelhas, mas os lobos são identificados. E eles são tirados, eles mesmos se excluem, eles não permanecem, porque ninguém consegue permanecer na presença do Senhor em falsidade, em mentira, em desobediência. Ninguém. Ou você é transformado, ou você é arrancado por você mesmo, mas não é nem por você, é pelo Senhor. Então, permaneça onde você está, não queira fugir, não queira ir de volta para o Egito, porque de lá o Senhor te tirou. Não é para você voltar para lá, lá não é o seu lugar. Amém? Ouçam a palavra de Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor. Se vocês estão decididos a ir para o Egito, a guerra que vocês temem os alcançará. A fome que vocês receiam os seguirá até o Egito. E lá vocês morrerão. E esse morrerão aqui tem um duplo sentido. Você vai voltar para o Egito e lá você vai morrer, mas você vai morrer duas vezes. Morrer no seu corpo e morrer no seu espírito. Porque o corpo nós sabemos que não há como salvar, mas a nossa alma viverá eternamente se nós perseverarmos na palavra do Senhor. Mas se você retornar para o Egito, se você retornar para o mundo, não há como você escapar. E você vai ter lutas do mesmo jeito, a fome vai te alcançar do mesmo jeito, e essa fome tem um sentido literal. Fome da palavra de Deus não é só fome física, e também essa espada também tem dois sentidos. É a espada da palavra e é a espada que mata literalmente as pessoas. Então, vejam bem, não há para onde fugir. Por isso que o Senhor, quando eu comecei esse capítulo, ele diz, não tem para onde fugir. Ele diz, essa guerra é sua. Não fuja para o Egito, não tente escapar, não tente fugir. Talvez se eu voltar para aquela situação vai ficar melhor. Não vai, porque o Senhor vai te fortalecer aí aonde você está. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, como o meu furor foi derramado sobre os habitantes de Jerusalém, também a minha ira será derramada sobre vocês. Quando vocês forem para o Egito, vocês serão objeto de maldição, de pavor, de desprezo e de afronta. Vocês jamais tornarão a ver este lugar, que vocês cometeram um erro fatal. Quando me enviaram ao Senhor, ao seu Deus, pedindo, ore ao Senhor, ao nosso Deus em nosso favor, e diga-nos tudo o que Ele falar e nós faremos. Você cometeu um erro, porque você pediu para o Senhor falar, e Ele falou, e aí você desobedeceu. Então, fica pior o seu segundo estágio do que o primeiro, porque você pediu para Ele falar, e você disse, eu vou obedecer, e você ouviu o Senhor dizer, obedeça, e você desobedeceu, e você saiu, você se retirou, você não quis enfrentar aquela situação. E agora, porém, sejam certos de que vocês morrerão pela guerra. Essa guerra é espiritual. Pela fome, essa fome é a fome da palavra que vocês terão se vocês saírem do lugar onde vocês estão, firmados e plantados pelo Senhor. Pela peste, essa peste também é uma peste que tem um sentido espiritual no lugar que vocês desejam residir. Amém? Então, não fuja. A palavra hoje é não fuja. Não fuja da situação, não fuja desse problema, não fuja desse casamento, não fuja desse lugar que o Senhor te plantou. Porque se Ele te colocou aí, se Ele permitiu que você estivesse aí, Ele vai te dar forças para suportar tudo que você terá que passar.
Amém? Essa palavra de hoje que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que vocês tenham sido abençoados como eu já fui abençoado por essa palavra. Porque antes de eu passar a palavra para vocês, a primeira que recebe sou eu. Amém? Um abraço em Cristo Jesus. Aleluia.